Olá, meu nome é Edivânia, sou corretora de imóveis da Keller Williams Boca Raton, localizada aqui na Flórida, e hoje venho passar um pouco mais dos meus serviços. Trabalho com venda e compra de imóveis para todos os níveis sociais e também investimentos de imóveis tanto para residentes no país como também para estrangeiros. Além disso, ofereço consulta inteiramente gratuita de compra e venda. Por isso, não perca mais tempo e entre já em contato comigo. Será um prazer ajudar a encontrar sua casa. Oi, meu povo, tudo bem? Pois é, mais um podcast Vivi No Filter aqui pra vocês. E hoje, gente, eu tenho que falar dos meus patrocinadores. A Cli, que vende joias. Gente, olha, deixou essas semi-joias maravilhosas aqui expondo aqui pra vocês. Esse coração lindo. Pérolas, brinco de pérola também. Aperolado e um anel maravilhoso, tudo banhado a ouro 18 quilates. A Cli, ela faz um trabalho maravilhoso, ela atende também no conforto da sua casa, para quem não quiser ir na Margate, lá no estúdio dela. E hoje ela tá trabalhando com esse plano, que é a cada 15 dias você pode pagar, fazer um plano de pagamento para quem quiser comprar com ela. Também a Eliana Fashion, que fica na 10, ela trabalha com roupas lindas, maravilhosas, gente, tem para todos os gostos, a loja dela é maravilhosa, tem novidade vindo por aí, mas ela pediu para eu não falar, então eu não posso falar. Tem também a Edivânia, que ela é corretora de imóveis, então para você que quer comprar, alugar, vender, quer investir aqui na Flórida, a Edivânia é a pessoa ideal. Também tem a Jaque, que fez o meu make-up hoje. Então, para quem quer contratar a Jaque para evento, para casamento, ela faz muito noivas, gente. Ela é ótima. O esposo faz o cabelo, toda a parte de cabelo, e ela faz a parte de maquiagem. Então, para você que não se inscreveu também no canal, peço a gentileza que vá lá, compartilha, curta, comenta, dê like e se inscreva no canal, que tá muito legal, gente. O podcast aqui da Vivi, eu tento sempre trazer para vocês bastante informação e bastante conteúdo legal, conteúdo assim que a gente pode, realmente usufruir disso. Então, hoje, em especial, eu quero mostrar para vocês aí de casa quem me batizou. Na igreja evangélica, para quem não sabe, eu fui batizada já faz mais de um mês e uma semana, se eu não me engano. E hoje o meu convidado é muito mais que especial, é o pastor Paulo, da igreja Videira. Então, muito bem-vindo ao podcast Vivi No Filter. Obrigado, Vivi. Obrigado, foi uma grande honra, receber esse convite para estar aqui com você, com o seu público. E, de fato, tem uma semana... Um mês. Uma semana... Um mês. mês. Um mês e uma semana. Que você batizou. E eu tive essa oportunidade de estar lá presente no dia da sua decisão. Foi muito bonito o que Deus está fazendo, na sua vida. Foi mesmo. muito bonito naquele dia e o que Ele está fazendo ainda na sua vida hoje. Obrigada. Muito obrigada por receber. Eu tenho a pastora Maíra, ela veio aqui e... eu tava realmente outra pessoa, Agora ela abriu as portas realmente para que tu viesse. Eu tô até mais calma. Bom, pastor Paulo, eu tenho algumas perguntas, assim, que eu, pensando em casa, nesses últimos dias em que eu me batizei, que foi uma decisão bem difícil para mim, eu confesso. Uma decisão que não é fácil, acho que para ninguém, Porque andar com Cristo é muito difícil. As pessoas falam, não, é legal, é fácil. É muito bonito ali na hora de batizar, na hora do pessoal da igreja, mas é difícil. Porque ainda mais quem já foi muito do mundo, E eu fui muito do mundo. Eu era o mundo, eu criei. Eu acho que todo mundo, que se batiza espera. Eu achava que eu me batizando ali, no outro dia eu tava nova, que não ia acontecer nada. E foi o contrário. Aconteceram muitas coisas que pra mim, tipo assim, que pra eu, assim,
por exemplo, coisas que antigamente, quando eu não era batizada, tinha coisas que aconteciam que eu... Ah, tá. Uhum. Eu já sei o que acontece. Eu ia lá ia tomar satisfação, e aconteceram certas coisas comigo que eu achei super, assim, errado. Uhum. E que eu falava, nossa, eu não acredito. Eu acabei de me batizar. E eu ficava assim, não... Mas eu me batizei, eu não posso fazer isso. Atitudes que eu tomava antes, quando acontecia alguma coisa de que eu achava injusto, que eu achava errado. E eu falava, não, eu não vou fazer. Mas aconteceram coisas, tentações, muitas. Coisas que antes eu aceitaria, coisas que eu faria. E hoje, não. Porque eu, né, sou batizada. Mas a gente peca. Pode pecar? Acontece de pecar de novo, mesmo sendo batizado? Acontece, com certeza. Mas o que eu queria comentar é o seguinte. Alguém te falou para você deixar de fazer algo depois que você batizou? Você não pode fazer isso. Não, você ninguém. não pode fazer aquilo. eu. Mas dentro de você, Sim. você percebe que algo mudou. Não mudou porque o vídeo mais engraçado do meu podcast, do meu corte, que eu falava do homem que queria fazer coisinha com a mulher de manhã, eu deletei. Uau. E olha que foi o que mais eu vi, sabe? Que era normal. Era natural para você aquilo lá. Muito. Então, o que é mais interessante é isso. Primeiro, cristianismo não é uma religião. Todas as outras religiões é o quê? É o homem indo até Deus. Essa é a primeira coisa. Cristianismo não é religião por quê? Porque é Deus vindo até o homem. Sabe? Você vai ver que Jesus sendo Deus, a Bíblia diz isso. Jesus sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou de si. Ele deixou a sua imagem de Deus e se fez a imagem de servo. Ele se encarnou, se fez homem, né? A imagem de servo é a imagem de homem. E ele veio até nós, porque o homem não pode ir até o céu. Então ele vem até nós. Isso é o amor de Deus, né? O amor de Deus vem até nós. E o mais interessante é que ele faz isso para quê? Esse propósito, é esse motivo que você tem que entender. Que é o que aconteceu com você e aconteceu comigo também. Ele vem para que você tenha uma nova vida. O que é isso? Paulo, nova vida. A nova vida aqui é uma nova natureza, a natureza divina. Você agora tem a natureza de Deus dentro de você. E essa natureza que fez você ser transformada, ser mudada. O batismo, na verdade, é só uma declaração pública daquilo que lá dentro já tinha acontecido. Né? Eu costumo dizer que o batismo é apenas para mostrar para as pessoas a sua escolha daquilo que lá dentro você já tinha escolhido há muito tempo. Quando nós vamos casar, a gente usa uma aliança. Não é verdade? Essa aliança é para quê? Para mostrar que eu tenho uma dona. No meu caso, eu uso aliança porque eu tenho uma dona. A Maíra, minha esposa, é minha dona. E ela também usa aliança para mostrar para todo mundo que ela é uma mulher separada para o seu marido. Entende? O batismo é da mesma maneira, é para mostrar para o mundo espiritual e para as pessoas lá fora que você tem um dono. E o seu dono hoje é o Senhor Jesus Cristo. E ele fez uma obra maravilhosa dentro de você, que você só vai percebendo isso na medida que você vai caminhando com ele. Que é o quê? Essa nova natureza. Antes, você não era filha de Deus. Hoje, você se tornou uma filha de Deus, onde você tem a natureza divina. Como assim? Eu não entendi. Eu não era filha de Deus. Eu só era filha se eu sou batizada, então? Você só é filha a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma ideia errada, uma crença errada, né? Principalmente quem já vem de origem católica, eu vim de origem católica, onde nós falamos que todo mundo é filho de Deus. Mas isso não é uma verdade. Não é todo mundo que é filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo. A todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que são chamados pelo seu nome. Hoje nós somos cristãos, somos chamados pelo nome do Senhor Jesus. Cristão significa pequeno Cristo. Hoje nós somos esses pequenos Cristo aqui na terra, expressando Cristo na sua imagem e semelhança. Entende? E interessante você contar isso, porque me fez lembrar de quando eu tive a minha experiência com Deus. Eu posso contar um pouquinho? Deve. Talvez você está olhando para mim hoje, você fala, nossa, é pastor, né? Não conhece nada do mundo, etc. Não, acho que sim. Todo homem conhece um pouquinho do mundo, para mim. Mas eu tive a minha experiência com Deus, eu tinha 21 anos de idade. 21 bem anos. Novo. Eu estava com 21 anos, mas ali, nessa idade, eu já tinha experimentado muita coisa do mundo, já tinha vivido muita coisa lá no mundão, lá fora. Né? E na época, então, eu morava numa república. Eu estudava numa faculdade. Isso é uma história engraçada.
Eu estudava numa faculdade e morava do lado dessa faculdade, ali junto com outros amigos, né? E a gente tinha uma experiência semanal que a gente chamava de Cooperito. Cooperito. O que quer dizer isso? A gente não tinha carro, então a gente ia andar nos bares ali. Eu sou de Goiânia. A gente ia para os bares de Goiânia, andando, caminhando e bebendo e fazendo as farras, né? E essa era a minha vida. Faculdade, bar e muitas vezes até usava ali drogas, etc. Então essa era a nossa vida. Mas um dia, um desses amigos que moravam junto conosco, ele foi convidado para ir num impacto, um encontro com Deus. E ele falou, olha, uma amiga minha veio aqui, nos convidou para ir para o encontro com Deus, uma coisa de igreja de crente. Eu falei, eu não quero mexer com esse negócio de crente, não. Não mexer com isso, não. Nem de crente eu gosto. Falei para ele. E aí, então, ele falou, não, eu senti algo. Eu vou. Eu falei, você tá doido? Eu chamei Eduardo. Eu falei, você tá doido, Eduardo? Mexer com esse negócio de crente? Não, eu vou. Eu senti algo dentro de mim, eu acho que eu tenho que ir nesse negócio. Eu falei, não, você tá doido. E aí, isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, nós decidimos fazer um luau lá na nossa casa. A gente tinha um estacionamento grande e é do lado da faculdade, então a gente punha fogueira ali e chamava as meninas da faculdade, né? E tinha um momento ali bebendo e tendo uma convivência ali com aquelas meninas, né? Então, na terça-feira, nós decidimos, o pessoal da casa e o Eduardo, com essa história de crente, de querer ir pro encontro com Deus. E a gente começou na cabeça dele de terça a sexta. Terça a sexta-feira, falando, Eduardo, para com isso. Não mexe com esse negócio de crente, não. Olha, vai ter a melhor festa da casa que a gente já fez desde quando a gente está aqui. E a festa ia ser no sábado. E ele, não, eu vou. Quando foi na quinta-feira, umas meninas de uma academia, umas meninas bonitas, foram lá visitar a nossa casa para ver aonde ia ser a festa. Quando ele viu as meninas, ele falou, agora que eu vou, porque isso nunca aconteceu comigo. Eu vou nesse negócio, eu vou nesse encontro com Deus. Aquilo ali me surpreendeu, porque eu falei, esse cara tá doido. Ele agora tá mexendo com esse trem de crente, religião, ele tá doido. Não é possível. É bem assim, quando a gente é mais nova, eu lembro que eu folgava muito num amigo do meu ex-marido. Bah, eu falava, esse cara quer o quê? Ele já fez horrores e quer ser pastor agora. Sim. E aí, então, ele começou com essa história, né? E reafirmando quase todos os dias que ele iria mesmo, que tinha acontecido alguma coisa que não acontecia normalmente. E aí, então, na sexta-feira, no dia de ir, ele ia... Uma pessoa ia passar lá na nossa casa para pegar ele para ir. Eu falei, Eduardo, deixa eu te pedir uma coisa. Não vai nesse, não. Vai no próximo. Eu falei isso para ele. Não vai nesse, não. Vai no próximo. Eu sei que tem outros aí. Depois você vai. Vamos ficar para essa festa. A festa vai ser top demais. E ele falou, não, eu vou. E ele foi. Então ele foi. E lá nesse final de semana ele teve uma experiência com Deus. E eu de cá, com os meus amigos da casa, tivemos uma farra, né? Que para o mundo foi muito boa. Então, no domingo, ele volta dessa experiência com Deus e ele começa a contar que Deus entrou dentro dele. E eu falei, o cara tá doido. Deram alguma coisa para ele beber, alguma coisa lá nessa chácara, alguma coisa aconteceu com ele. Que a vida dele já não era mais a mesma, que algo tinha acontecido dentro dele que ele não sabia explicar. Então, ele começou com essa história. E ele fumava, ele parou de fumar. Aí ele fazia algumas coisas que ele foi parando de fazer. Eu falei, não... Tá ficando doido, ele tá mexendo com esse negócio de religião, que na minha cabeça era isso. Ele tá ficando doido. Mas eu fui vendo a transformação na vida dele. Aos poucos eu fui vendo um Eduardo diferente. Até um dia que ele falou, vamos comigo no culto? Eu falei, vamos. Cheguei no culto. No dia do culto, não tinha energia no prédio da igreja. Só no prédio da igreja. E aí um povo... gritando ali, outro orando de cá, o pastor pregando lá na frente, e como não tinha energia, não tinha som, não tinha nada para ficar tendo condições de liberar a palavra ali naquele momento, né? Eu falei, esse povo aqui é todo doido, eu não volto aqui mais não. Eu lembro que passaram algumas semanas ou meses, eu não me recordo exatamente, eu sei que era Dia das Mães, era um sábado, Dia das Mães, e ele falou, Paulo, sua mãe não tá aqui. A minha também não. Mas eu queria passar o Dia das Mães na igreja. Vamos comigo? Era um sábado. Eu falei, não tô fazendo nada. Tô com saudade da minha mãe. Vou lá com você.
E eu lembro que a gente foi nesse culto, o pastor pregou o tempo inteiro lá na frente. Eu não entendi nada que o pastor pregou. Nada, absolutamente nada. O nome dele é Naor, né? Lembro o nome dele até hoje. E aí ele pregou, e no final ele fez uma oração. Ele falou, quem quer aceitar Jesus? Eu acho que é pior. Ninguém quer ir lá na frente, né? Não, ninguém quer. Meu marido, eu tô esperando até agora. Eu tenho fé que ele vai lá na frente uma hora. Ele já tá levantando a mão. Ele não levantava. Sim. Então já é um primeiro passo. Já tá começando. Tá. Mas no meu caso, de repente a minha mão fez isso aqui, viu? Ó. Do nada. Ela levantou. Sim. Do nada. A hora que eu olhei, eu lembro que eu olhei pra minha mão e eu comecei a chorar. Eu disparei a chorar. Eu falei, o que tá acontecendo? Não foi uma coisa assim, né? E ele falou, você aí, vem aqui na frente. Aí, a hora que eu fui na frente, eu chorava copiosamente. Quem eu? Copiosamente. E algo estava acontecendo dentro de mim, que eu não entendia, eu não sabia o que era, mas algo estava mudando dentro de mim. Entende? A partir daquele momento, eu tive uma experiência com Deus que eu não sabia explicar. Eu só sabia dizer o seguinte, algo mudou. Isso é o que acontece com todos que convertem, né? Com todos que nascem de novo. Eles não sabem explicar, talvez é o que você está vivendo hoje também. Você não sabe explicar muito bem o que é, mas algo mudou. Você sabe que algo mudou dentro de você, que tem atitudes que você tomava antes, que era normal. Hoje, você já fica assim, nossa, não, isso não, isso não. Isso aconteceu comigo. Na outra semana, tinha então esse encontro com Deus. Então, nessa primeira semana, eu tive essa experiência num culto. Na outra semana, tinha um encontro com Deus, que era um final de semana numa chácara para buscar a Deus. E eu fui, então, nesse encontro com Deus. Lá, a minha vida nunca mais foi a mesma. Lá eu tive uma experiência com Deus. Lá foi quando eu entendi o amor de Deus. Lá foi quando eu fui cheio do Espírito Santo. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Então, a minha vida, depois desse momento, nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Porque eu entendi o amor de Deus, eu entendi que Deus me ama, eu entendi que Ele morreu por mim, pelos meus pecados, eu entendi que Ele me ama tanto que Ele está me revestindo agora do próprio Espírito dEle. Então, aquilo ali me marcou de tal maneira que a minha vida nunca mais foi a mesma, né? Tudo porque alguém teve também uma experiência com Deus e me convidou, né? É sempre alguém que convida a outra pessoa, né? Sim. A Jaque ficou no meu pé. A Jaque foi a peça-chave para isso acontecer. Porque eu acho que a Jaque, ela tem uma leveza para falar. Ela não julga. Uhum. E eu acho que isso é muito importante para os pastores de hoje em dia que estão mais modernos. Uhum. Porque antigamente eles corriam a gente da igreja. Uhum. Era uma coisa assim, ó. Como hoje vocês explicam de uma forma assim, ó. Ninguém vai falar. Eu falava muito, eu me lembro. Ai, ridícula. Eu lembro do meu biquíni. Meu biquíni sempre foi muito pequeno. E eu falava assim, cara, Jaque, como é que eu vou ir pra igreja e usar o biquíni que eu uso? Ela falou, Viviane, Deus te quer com o teu biquíni. Uhum. Eu falei, sério? Mas mudou então, né? Tá mais moderno. Então Deus ficou moderno. Ela começou a rir, porque eu sempre fui muito brincalhona. E eu vejo que as brincadeiras, às vezes, as pessoas levam muito pelo outro. Hoje em dia, pra te fazer uma comédia, é muito ruim. Uhum. Porque todo mundo leva tudo pra um lado ruim. Uhum. Claro que existe piadas e comédias que não são bem-vindas, que são de mau gosto, que até aconteceu comigo e eu compartilhei isso nos meus stories. Quando eu me batizei, as pessoas que mais debocharam da minha cara foram os meus melhores amigos. Uau. Mas é isso mesmo. Tá. Mas eu sei, talvez seja porque eles me conhecem tão bem, que eles não... Tanto que pessoas que viram eu me batizar chegaram a me ligar. Tu tá bem? Eu digo, tô. Não, é tu que tá ali, porque eu cheguei a voltar no vídeo, porque eu não acreditei que era tu. Como se a forma que eu falar, que eu me visto, eu não fosse uma pessoa que tenho fé e sou cristã. Uhum. Então eu vi, o preconceito das pessoas realmente é muito grande, como eu também já tive. Quando eu vejo uma pessoa que era usuária de droga, que fez coisa errada no passado e que quis ir pra igreja. Eu tive uma melhor amiga que era usuária de cocaína, mas usuária de vender casaco, televisão, empenhar com os traficantes. E ela, quando chegou aqui, porque queria ir pra igreja. E eu era uma que dizia, para, eu não entendia. Então, é um preconceito muito grande. E eu vi que quando... E eu era uma pessoa que brincava muito, debochava dos meus amigos também. E eu lembro que quando brincaram comigo, eu não gostei. Foi aí que eu senti na pele o que é fazer uma brincadeira de mau gosto. Porque quando... Foi o que a Jaque me explicou. Por que tu te ofendeu?
Eu digo, porque me doeu. Ela te doeu porque mexeu nas tuas feridas do passado. Como a tua amiga te conhece profundamente, ela sabe teus pensamentos, porque tu já deve ter contado teus segredos até pra ela. E tomem muito cuidado, gente, quando vocês abrem a boca pra contar a vida de vocês pras pessoas. Porque elas podem usar isso contra vocês lá na frente, por qualquer decisão boa que vocês tomarem no futuro. Isso é um conselho que eu dou. E a gente tem mania, né, aquela coisa de contar as coisas pros amigos. Né? E aí, quando eu falei, ela me ligou. Eu sabia que ela ia me perguntar. Ela não falou bom dia. Ela falou, oi, amiga. Eu digo, oi. Tipo assim, fala. O que tu quer saber? E aí, resolveu acordar e te batizar? Eu falei, não. Me batizei, isso já estava na minha cabeça há muito tempo. Era uma decisão que eu ia tomar. Ela, mas eu não sabia disso. Eu não sabia que você estava indo para a igreja. E ela era evangélica e ela virou judia. Então tu via que não era uma ligação de que legal que tu tá procurando a tua melhora, que legal que tu tá com Deus. Não, era uma ligação para deboche. Sim. Porque é uma pessoa judia, tu não tem nem que estar ligando. Se não é uma crença tua, se não é uma coisa que tu acredita, por que tu tá ligando? Para debochar. Então eu acho isso errado. Eu já não faria. Se a pessoa é judia, eu sei brincar, mas eu sei até que ponto, entendeu? Tipo assim, hoje em dia, as minhas brincadeiras, elas diminuíram muito, porque as pessoas levam tudo à ponta de faca. Tu vai fazer uma brincadeira, te olham como, primeiro, ela é louca. A coisa que eu mais escutava, a Vivi é louca. Eu falava louca porque eu tenho espírito jovial e eu não penso que nem tu, velha, que fica naquela postura. Eu sou uma pessoa que eu tenho 43 anos e eu brinco muito, eu brincava muito, sempre. Qualquer lugar que eu vou, se eu tô num restaurante, eu brinco com o garçom, eu brinco com o gerente, eu sou assim. Pô, eu cansei de ir em lugar que eu ganhei coisa de graça, só por causa que eu brincava com todo mundo. E eu vejo que isso é um problema, de quando tu vai... que nem a roupa que eu usei. Aí essa mesma pessoa passou, eu fui jantar fora com meu esposo em Miami e coloquei um vestido. E naquele vestido, o vestido vai um pouquinho acima do joelho. Ele não vai na coxa, ele vai no joelho. E ela novamente pecou muito com esse vestido, amiga. Tu vê que é o diabo ali. Debochando, brincando. Porque não é de uma pessoa que é tua amiga. Não é normal a pessoa vir te atacar o tempo todo. Tu vê que ela tá sendo usada pra deboche. Porque tu é brincalhona. A forma que ele vem pra me atacar é no área de deboche. E ela veio com isso. Eu falei, olha, eu acho muito que a maldade tá nos olhos de quem vê. Não, minha querida, o dia que tu ler a Bíblia, judia, ela falando, o dia que tu ler a Bíblia, tu vai entender que ela quis dar uma passagem da Bíblia dizendo que o que a gente veste, como a gente se veste, é o que o coração tá cheio. Uma coisa que ela quis dizer que eu não lembro. E naquele momento eu bloqueei ela. Eu falei, eu não quero mais, eu bloqueei. Porque se tu não vem pra mim, é que nem uma pessoa que foi... uma pessoa que um amigo meu, ele é batizado. E ele falou assim, Vivi, tu sabe que eu gosto de tomar uma cerveja. Eu não vou tomar uma cerveja com alguém que vai me julgar. Eu vou tomar uma cerveja com alguém que tá ali comigo. Eu não quero ficar embriagado, mas eu gosto de uma cervejinha. Eu não acho nada demais, pastor. Nada demais. Ficar bêbado, alcoólatra é uma coisa. Agora, tu tomar 1, 2 cervejas, qual é o problema? Nenhum. As pessoas tomam o vinho porque Deus tomou o vinho. Jesus tomou o vinho. Aí a pessoa quer ficar semelhante ali o tempo inteiro. Mas uma coisa que eu mudei, lógico que algumas coisas, mas eu falei no Instagram, eu não vou mudar o jeito de me vestir. Lógico que eu vou fazer uma entrevista com um pastor ou com uma entrevista, eu não vou ficar com um decote. Eu não vou. Agora eu tô saindo com meu marido. Meu marido, ele quer me ver bonita. Ele quer me ver. Tanto que quando ela falou, ele olhou pra mim e falou, o que tá de errado no teu vestido? Eu não tô vendo nada de errado. Se o meu marido não se tem problema nenhum, por que a pessoa tá vendo maldade naquilo? Mas é que daí não pode mostrar o corpo, porque só quem pode ver teu corpo é o teu marido. Mas ele não tá se incomodando com isso. E eu vejo que a mudança, ela não é uma coisa daqui da noite pro dia. A mudança, ela demora. E as pessoas acham que tu foi pras águas e que no outro dia tu já tá com a saia lá no pé. E não é assim. É ou não é? Então, você falou alguns pontos aí que eu quero comentar eles. Pode comentar. Então, acho que a primeira coisa é sobre a questão da sua amiga. Acho que o melhor é você não dar ouvidos mesmo, porque se isso tá te atingindo, e você está nesse processo ainda, que você está experimentando de Deus,
crescendo em Deus, né? Não dá ouvidos. Acho que você não tem que dar ouvidos. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é que, olha que interessante, você comentou aí sobre essa questão dos pastores, né, tá mais modernos, etc., e os mais antigos, falava para você não usar isso, não usar aquilo outro, porque aí você poderia então vir, né, para Deus. O Senhor Jesus, ele nunca chegou na prostituta e falou para ela, para de usar isso, que eu vou te aceitar. Ele não chegou naquele cobrador de impostos, que cobrava os impostos além do que devia, porque ele roubava, para de fazer isso, que eu vou te aceitar. Né? Então, ele sempre aceitou da maneira que está, entende? Então, ele nos aceita da maneira que nós estamos. Se você bebe, vem bebendo. Se você tem algum problema, tem alguma atitude sua que é incoerente com o evangelho, com a palavra de Deus, vem do jeito que você está. Porque o Senhor nos ama da maneira que nós estamos. Lembre disso, o Senhor nos ama da maneira que nós estamos. Mas Ele nos ama tanto também para nos transformar. Porque existem áreas da nossa vida que precisam de transformação, mudança. E a gente não consegue. Eu mesmo não consigo me mudar. Eu não consigo te mudar. Desculpa te interromper. Em relação a eu falar dos pastores antigos, o pastor Paulo, o meu papel aqui, quando eu falo vivi no filter, o que é o no filter? Sem filtro. Não é o sem filtro. Não. É falar o que todo mundo não tem coragem de olhar para a cara de um pastor e perguntar. Sim. É falar o que é real. Eu sou muito realidade, eu sou muito verdade. Eu não sou uma pessoa falsa, uma pessoa que vai falar pelas costas. De forma alguma, nem combina comigo. Até o tom da minha voz, a pessoa já fica meio, nossa, a Vivi já é braba. Não, eu não sou. Sim. Quando eu falo da igreja evangélica, e eu sou batizada, então eu vou falar. A igreja evangélica, no passado, era aquela coisa, não, porque tu não pode isso, porque Deus não quer isso, porque Deus não quer aquilo. Exigia demais. E as pessoas acabavam olhando e diziam, eu não vou pra lá porque eu não quero ficar assim. É muito difícil. Sim. Hoje, realmente, as igrejas estão mais modernas. A realidade é essa. A gente que tá de fora, a gente comenta isso. Tá mais leve. Tu vai numa bola de neve. Existia bola de neve no passado, pastor Paulo? Existia. Há muitos anos já existe, né? Existe. Mas era tão assim que as pessoas conheciam? Não era tão assim. Então é isso que eu tô querendo te dizer. Que é mais leve. Tu vê um pastor hoje tatuado, de camiseta já coladinha, saradão. Antigamente, o que era o pastor? Gravata? Era isso que eu tô falando. E a pessoa, eu não ia na igreja, jamais eu conseguiria ser batizado antigamente, porque era uma coisa tão não pode, que eu falava, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Então eu nem vou. Sim. Mas o nosso referencial é Cristo. Você estava te falando mais cedo. Né? O Senhor Jesus, ele nunca falou assim, para com isso e vem. Ele só falou, vem. Porque o que precisar te transformar, Vivi, ele vai te transformar. Exato. O que precisar transformar o Paulo, é ele que vai fazer. Eu não tenho poder de transformar a vida de ninguém, você também não tem. Porque se a gente tivesse esse poder, ele não precisava ter vindo. A gente ia dar conta do recado aqui, né? Mas não, ele veio para quê? Para nos salvar e também para nos transformar, entende? Então, uma das coisas que aconteceu comigo, eu vou te dar a minha experiência, né? Eu falava muito palavrão, falava muita coisa indevida, falava de mau jeito, né? Muitas coisas que não cabem na minha boca hoje, entende? Então, uma das coisas que Deus mudou foi a minha fala. Por quê? O que a sua amiga te disse, provavelmente foi isso. A boca fala que o coração está cheio. Então, meu coração começou a encher da palavra de Cristo. Começou a se encher de Deus. E daqui a pouco eu só estou falando disso. O povo começou a falar que eu estava uma pessoa, né, tapada só porque só falava disso, entende? Mas não é verdade, é porque você só fala muito de alguma coisa se você está apaixonado por aquilo. Então, eu me apaixonei por Deus. Então, não tinha outra coisa a sair da minha boca a não ser o próprio Senhor Jesus, o que Ele fez na minha vida. Entende? E a outra coisa também que você comentou, né, é sobre essa questão. Para de fazer isso, que aí você pode vir para a igreja e aí você vai batizar. Volto a falar do nosso referencial novamente, que é o Senhor Jesus. Certa vez, a Bíblia fala que os fariseus eram os religiosos da época. Eles pegaram uma mulher em adultério, no ato. Estava acontecendo o adultério. E eles trouxeram ela para o Senhor Jesus e perguntou para ele o seguinte: a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada até a morte, porque ela estava adulterando. E o Senhor,
o que o Senhor diz a respeito disso? A Bíblia fala, então, que naquele momento ele se agachou, começou a desenhar no chão e disse o seguinte: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia fala que dos mais velhos aos mais novos, todos deixaram as pedras ali e foram embora. E ele virou para a mulher então e falou: cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que queriam te matar? Ela falou: não sei, Senhor, se foram. E ele falou para ela o quê? Nem eu te condeno. Não é interessante isso? A mulher deveria ser morta. Pela lei, ela deveria ser morta. Mas Jesus falou para ela: nem eu te condeno. Por que ele fez isso? Porque naquele momento ele estava aceitando ela. Sabe por que ele estava aceitando ela? Porque ele iria pagar o preço pelo pecado dela lá na cruz do Calvário daqui a pouco. Então ele estava aceitando ela e falando para ela o quê? Eu te perdoei. Eu estou levando seu pecado na cruz. Não tem mais condenação sobre a sua vida. Mas ele continua dizendo: vá e não peques mais. Entende? Então a transformação, ela continua. Porque ele teve a ousadia de dizer para ela: vai e não peques mais. Não peque mais novamente nesse estilo de pecado, né? Então, você percebe que a partir do momento que você recebe o perdão de Deus, nós recebemos o perdão de Deus. Hoje nós somos perdoados e a consequência disso é que tem paz no seu coração e no meu coração. Então, hoje nós temos a capacidade de ir e não viver mais em nenhum tipo de pecado. Não quer dizer que você não vai pecar. Mas o pecado para mim e para você hoje é igual um acidente. Você não sai de casa falando assim: hoje eu vou enfiar o carro no poste. Você não faz isso. Isso é um planejamento, você está vendo? Mas se você bater no poste, é porque aconteceu um acidente. Eu espero que seja assim. Porque se isso acontece assim com você, e acontece com quem nasceu de novo, isso é um grande sinal que você não é mais a mesma pessoa, que você nasceu de novo. Não quer dizer que você não peque mais. Quer dizer que você não planeja mais o pecado. Entende? Então foi isso que aconteceu comigo com você. Deus nos salvou. E Ele tem nos mudado a cada dia. Você vai ver, Vivi, que daqui um ano você não é mais a mesma pessoa. É verdade. E por que quando tu é batizada, porque acho que tu começa a enxergar as coisas de uma outra forma, né? Sim. Tu começa a olhar e perceber o que está acontecendo e o que é amando de alguém, que é o diabo, que eu penso isso. Quando a pessoa está falando comigo, quando as coisas estão acontecendo, hoje eu olho para a pessoa e falo: não é essa pessoa, ela está sendo usada por alguém, porque não é possível, sabe? Tipo assim, tu consegue enxergar, tu consegue ter a percepção. Você tem um discernimento. Discernimento, exato. E também o porquê que é tão difícil mudar, largar as coisas do mundo, assim, não é difícil, mas é mais assim, nossa, eu não... E o pior é que eu não tenho vontade também. Tem muita coisa que eu não tenho vontade. Sim. Mas é difícil mudar, né? É difícil ceder algumas coisas. Como eu te disse, mudar... Como comer doce, a louca. Eu amo doce. Eu também. Eu tenho um problema para deixar de comer doce. Eu amo... Você vê que doce é um vício, né? É um vício. É um vício. Eu tenho uma batalha constante dentro de casa com a minha esposa. Porque ela fica me cortando, né? Para comer doce. Mas eu gosto de doce. Mas, voltando aqui à sua pergunta. Mudar, mais uma vez, não é você. Você não consegue se mudar, Vivi. Porque se você conseguir, você tinha feito isso lá atrás. Não é verdade? Eu não consigo me mudar. Quem nos muda é o Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, tem que ter duas coisas. Você tem que ouvir a palavra e você tem que meditar nela e se encher do Espírito Santo. São essas duas coisas. Sem essas duas coisas, não tem transformação na sua vida. Então, você... Muitas vezes, né, a gente, quando tem uma experiência com Deus, a gente fala assim: a partir de hoje, nunca mais eu vou fazer isso. Só que daqui a pouco você está fazendo. Sabe por quê? Por quê? Porque você está querendo se mudar ainda. E cristianismo não é um homem mudando o homem. Cristianismo é Deus transformando a vida do homem. Então, quando você tira Cristo do centro da sua vida, o que acontece? Você vai cair. Porque é Ele que te muda, Ele que te sustenta, Ele que nos transforma, Ele que muda a minha fala, Ele que muda meu olhar, Ele que muda a minha mente. Mas eu acho a minha fala tão engraçada. Tem tanta gente que gosta da minha fala. Tu não não sabe tô que gente que falando vai da até... Sabia que tem gente que vai... Eu sei, mas eu tô falando de mim. Tu sabe que tem gente que vai na sua igreja, que eu não vou citar nome. Tu conhece até. Muita gente conhece. E essa pessoa me mandou um direct. Eu queria ter 30% do teu jeito, Vivi. Eu comecei a rir. Falei: eu imagino que tu queria e não tem coragem. É difícil, né? Porque é difícil ser a Viviane. Sim. E ela riu. Ela: te admiro muito, Vivi.
Então, assim, tem muita pessoa que te admira, mas a pessoa não pode falar ali. Eu admiro a fulana, eu admiro. Porque quando tu tem uma personalidade forte, todo mundo comenta isso da minha personalidade, por exemplo. Que eu já tô acostumada, então isso pra mim nem me machuca. É uma coisa assim, ai, Vivi, nossa, quando tu fala, parece que... Parece o quê, amor? Quero entender o que parece pra ti. Pra eu ser aceita, eu tenho que falar, oi, bom dia. Eu não posso falar, e aí, beleza? Como é que tá? Não posso. Isso me torna uma pessoa ruim, isso me torna uma pessoa que não tem fé, que não tem Deus. Eu acho engraçado que Judas era tão quietinho e Pedro era tão explosivo e quem traiu Jesus foi justamente o quietinho. E a minha mãe sempre falou isso pra mim, filha, toma 2 cuidados na vida. A pessoa que é muito calada e a pessoa que é muito querida. E águas paradas são as mais profundas. Então, tu cuida. Porque a pessoa que ela tem uma personalidade forte, tu sabe como lidar. Tu tá vendo como ela é. Ela é mais transparente. Ela é transparente. E a pessoa que é calada, tu não sabe o que tá pensando, o que tá tramando, nada. Sim. Então, assim, e aí e ela, não, mas Vivi, onde tu chega, tu causa, tu é líder. Eu falei, tá, mas e meu personalidade? Gente, e ela, mas no fundo, tu deve ser uma pessoa muito querida. No fundo. Como assim no fundo? Eu sou. Não precisa ser muito no fundo. Sim. Então eu acho que as pessoas, elas julgam demais a personalidade das pessoas. Eu acho que isso, gente, vamos parar com isso que é ridículo, tá? Porque às vezes tu tá com uma pessoa, deixando de conhecer uma pessoa muito legal pelo tom da voz ou pela personalidade. E eu acho que isso não vale muito a pena, mas tudo bem. Eu sofria muito com isso. Tanto que eu me lembro que eu tava numa loja esses dias e a moça olhou pra mim e falou assim, Vivi, eu tava na igreja quando te batizou. Eu tava abraçada com a Jaque chorando. Falei, por quê? Nossa, que horror. Eu era isso, que horror. Como me viam, assim, como se fosse, sabe? Aí eu falei, então tá bom. Então, se vocês choraram por mim, eu nem sei o que eu faço se vocês conseguirem batizar meu marido. Eu nem sei. Porque se falam que eu sou... E ele é quietinho. Mas aquele eu convivo, eu conheço. Então eu digo assim... as pessoas julgam demais o exterior da pessoa. Sim. Por que isso? É o preconceito, né? É o preconceito. É o preconceito. É o pensamento em que você tem que ter um jeito de ser, um jeito de falar, porque aí então agora você parece crente, né? É isso que exato, tu chegou no ponto. Mas não é isso. A questão não é exterior, a questão primeiro é interior. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Elas querem olhar muito para o exterior. Jesus, certa vez, ele falou assim para os fariseus. Os fariseus, eles queriam muito mostrar coisa exterior, mostrar a roupa que eles estavam usando, que era a roupa da religião, né? Eles queriam fazer coisas. Por exemplo, Jesus, certa vez, falou que o fariseu ia para as praças públicas, levantava as mãos e orava e falava assim, ainda bem que eu não sou como aquele pecador publicano, né? Eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Aí o publicano estava lá na praça também orando, né? E aí ele estava lá, Senhor, me perdoa, eu me humilho, em outras palavras, eu me humilho na sua presença, me perdoa pelos meus atos, pelos meus pecados, né? E aí Jesus fala, quem foi que saiu de lá redimido, perdoado? O publicano, não o fariseu. Porque o fariseu, ele quer mostrar, entende? Porque tem um padrão estabelecido. E esse padrão, se você não encaixar nele, você não faz parte da religião. Entendeu? Então, Jesus, ele não veio pregar uma religião. Desde o início eu estou falando isso aqui, né? Dando esse exemplo para você. Isso é muito bom. Jesus, ele não veio pregar uma religião, pelo amor. Ele veio aqui expressar a vida dele, né? Religião é o homem querendo ir para o céu. Cristianismo é o céu descendo até o homem. Porque se o homem puder chegar no céu sem Cristo, isso teria acontecido e Jesus não precisava ter vindo. Mas, como isso é impossível para o homem, Jesus veio. E ele veio, e a Bíblia fala que ele nos amou de tal maneira, né, que ele entregou sua própria vida por mim e por você. E isso é maravilhoso, porque todo homem quer ir para o céu. Você perguntar, fizer uma pesquisa, a maioria dos homens querem ir para o céu, né? Mas o homem não pode ir para o céu por si só. Ele precisa de Cristo. E Cristo é que vai fazer essa transformação, essa mudança, o que for necessário. Inclusive, ele já pagou o preço por você lá na cruz do Calvário. Entende? Tem ainda muita coisa que eu vejo, que eu vou falar bem a verdade, pastor. Eu era uma pessoa muito explosiva. Muito. Explosiva no sentido de... era muito, tá? Quando eu falo muito, era muito. Bastante. Eu era uma pessoa que eu brigava por nada.
nada, digo assim, um olhar meio torto pra mim já era motivo de quebrar o lugar inteiro. Era o meu passado, assim, de 20 e poucos anos, tá? Uhum. 30. E depois que eu fui batizada, eu me emociono muito em falar, porque, cara, era tanta coisa, foi 2 coisas que aconteceram comigo que eu vi ali naquele momento. Eu falei, é o diabo trabalhando, tenho certeza. Sabe por quê? Porque nessas 2 coisas que fizeram pra mim, certeza que eu botaria o pé na porta da pessoa. Certeza que o meu antigo Viviane, teria falado, agora vem cá, nós vamos conversar. Uhum. Tu chegou ontem na América, amor, tu tá pensando o quê? Eu ia já começar a falar... Quando eu vi a pessoa virar o olho pra mim, a gente tava dentro da loja de uma pessoa, que eu não vou citar o nome. Essa pessoa chegou faz pouco tempo. E houve só um desconforto de atendimento, de coisa. E a gente tava comentando um negócio lá. Essa pessoa na minha frente virou o olho pra mim. Eu vi que ela fez um olhar meio... Ai. E não entendi o porquê daquilo, entendeu? E quando eu olhei aquilo, na hora eu baixei a cabeça. Eu falei, eu vou fingir que eu não vi. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito... Se a pessoa ficar muito no meu ouvido, eu... Blum! Então eu pego e faço assim, quer saber? Eu vou sair. Eu vou sair daqui. Aí eu saí. Fui pra cá, desapareci da loja, nunca mais botei o pé lá. E tão cedo eu não vou colocar. E aí o que eu fiz? Outro dia fui no médico, tô no médico e passei o link do podcast pra um monte de gente. Tô passando o link do podcast pra um monte de gente no direct. E caiu num direct de uma moça, que eu não sei até onde, quem é essa moça. Acho que foi uma pessoa que me procurou pra fazer massagem, não sei. E essa moça tá os áudios tudo ali. Eu só não vou colocar o áudio aqui, porque é pesado o que ela falou pra mim. Uhum. Mas me chamou de tudo que foi nome, mas assim, ó, que eu fiquei assim, ó, não é ela. É o diabo de novo. Ele tá vindo com tudo, porque ele sabe quem eu era. Então ele tá vindo, tu te batizou? Vamos ver então, vamos ver até onde vai esse teu todo. E eu vi, pela primeira vez na minha vida, até eu me surpreendi com a minha reação, ela me ofendendo horrores e me ligou pra me ameaçar. Tu me dá teu endereço agora, que eu vou ir aí na tua casa. Quase que eu falei, vem, é tudo que eu queria. Quase que eu falei, porque eu era dona de dizer, me dá o teu endereço, ou passava o endereço, eu era assim também. Uhum. Aí eu falei assim, eu não sei o que eu fiz pra ti. Nesse tom. Porque eu fiquei tão chocada com aquilo. E eu comecei, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, no telefone. Venha a nós o vosso reino. Essa mulher desligou o telefone na mesma hora. Uau. Te juro, que Deus me alege se o que eu tô falando pra ti não é verdade. Não precisa jurar. Mas porque é real. Ela me ofendeu. Ela me falou com tudo que era palavrão, que tá aqui, eu posso provar. Tem áudios, ela berrando comigo, sem me conhecer, sem eu nunca ter visto. Eu falei, nem querer uma conversa, só que eu falei pra ela, eu te aconselho a orar mais. Quando eu falei te aconselho a orar mais, ela se ofendeu. Porque eu ouvi assim, ó, filha de Deus, minha família é em Cristo, e eu vi no WhatsApp, ela falando aquilo. Pô, quando tu coloca Cristo no meio, e tem que saber quando tu pesa e tu coloca o nome de Cristo no meio. Porque o povo adora querer colocar o Cristo no meio. E a tua atitude com o próximo, como é que tá sendo? Tá sendo que nem... Porque o que eu sei é que quando a gente leva uma vida com Cristo, a gente tem que... O que Jesus faria no meu lugar? Naquele momento, quando ela começou a gritar comigo e me chamar de tudo quanto era nome, a única maneira que eu falei, bom, Cristo oraria. Mas eu fui com tanta fé, mas a minha voz até mudou. Quando eu comecei, Pai nosso que estais no céu, santificado, porque ela me falou, tu é o diabo, tu é não sei o quê, tu é isso, mas falou uma das outras coisas. Porque eu sou filha de Deus, tu é do quê? Do Satanás? Ela falava isso pra mim. Uau. E eu, na hora, que horror, que pesado. Então eu sei que as coisas vêm com tudo. Eu tô vendo que as coisas vêm com tudo. Só que eu, como tô vendo que vem com tudo, eu me retiro. Aqui eu não vou. Aqui não me cabe, aqui não vai, aqui não vai. Então, aquela moça que virou o olhinho pra mim dentro da loja da moça que aluga pra ela, que eu vi ela virar o olhinho, ela achou que eu não vi, ou ela achou que eu não vi o tom da voz, mas ela tá lá toda quinta-feira levantando o braço pra cima e fazendo célula. Então, antes de qualquer coisa, quando tu for falar de Cristo, quando tu for levantar a mãozinha e orar, quem sabe tu não dá um jeito e não olha como é que tu tá mudando, como é que tu tá lidando com o teu próximo, como que tu tá fazendo, quais as coisas que tu tá aprendendo. É isso que eu falo de hipocrisia.
E é isso que eu falo da igreja. Que é mesmo eu sendo evangélica e tendo me batizado, as pessoas da igreja e as pessoas que são, né, que a gente tem que mudar, a gente sabe que a gente tem que mudar, que não é fácil, mas eu acho que amar ao próximo como a ti mesmo é o maior mandamento. E é o que ninguém sabe. Não sabe. Esses dias eu postei nos meus stories, Jesus, perdoe por nós não saber todos, por nós não sabemos lidar com os teus mandamentos, né? Nós não estamos obedecendo os teus mandamentos. Eu também lido errado às vezes com o meu próximo. Talvez o tom da minha voz, talvez, né? Mas eu vejo que a gente ainda, eu acho que o maior mandamento, isso que os pastores têm que mais ensinar, eu acho, e ser repetitivo na igreja, é amar ao próximo como a ti mesmo. Como que tu tá lidando com o teu próximo? Como que tu tá tratando o teu próximo? Porque é muito fácil falar, eu sou cristã, eu sou evangélica, eu vou na igreja, eu participo, eu ajudo. E como é que é o teu relacionamento com o próximo na rua? Então, Vivi, muitas vezes a gente pensa assim, o cara tá na igreja, ou ele converteu, ou etc. Eu tô vendo que não, pode ter certeza que, olha, gente, eu tô no outro lado agora, tá a galera do mundão, ó. O lugar lá é pior do que o mundo. Às vezes, o pessoal de lá, às vezes, é pior que o mundo, pode ter certeza. Porque eu tenho pessoas que não são evangélicas e tratam o próximo melhor que os próprios evangélicos. Pois é, mas eu não concordo com isso. Porém... Óbvio que não, tu é pastor, tu não vai concordar com o meu pensamento. Não é porque eu sou pastor simplesmente. Não, mas pastor, eu já conheço pessoas que não são evangélicas e tratam o seu próximo com maior educação. Não, eu conheço bons médicos que não são evangélicos e são bons médicos. Eu conheço bons médicos que são evangélicos. A questão não é essa, entende? No mundo tem gente boa. Gente boa. Gente de caráter. Isso não é o que define. O que define é que você nasceu de novo. É isso que define. Sim. Né? E dentro da igreja, a igreja é um grande hospital. Entende? Se você não está lá cuidando de alguém, você está sendo cuidado. E tem gente que precisa ser transformada. Eu preciso ser transformado, você precisa ser transformada. Todos nós precisamos ser transformados. Lá dentro é aonde vai acontecer isso. É aonde vai expressar o amor de Deus. É que a gente fica imaginando que dentro da igreja só tem gente perfeita e não tem. Não, mas não tem mesmo. É como tu falou agora. Porque agora é que falam que a igreja é um hospital. Porque antigamente nós achávamos que tu entra pra igreja só ia gente perfeita. Não. Nossa, na igreja tu vai achar a mulher perfeita, o marido perfeito. Tudo é na igreja. Não é. Não é assim. Então, a igreja, né, ela não é um local de gente perfeita. Porque se é um local de gente perfeita, o dia que você chegar lá, você vai tornar aquele ambiente imperfeito. Entende? Não tem perfeição ali. A perfeição é só uma, de Cristo. E Cristo está nos aperfeiçoando, diz a palavra. Então, ele está nos transformando. Por isso que eu te falei que você hoje, Vivi, não vai ser a mesma daqui a um ano. Porque a palavra de Deus vai te transformando. Nós vamos sendo transformados. A luz de Deus é brilhando dentro de nós. E tem coisas que a gente fazia que era normal. Daqui a pouco já não é mais, já não cabe mais na gente, não combina mais conosco, né? Não veste mais na gente, porque não combina mais. Mas não fui eu que me esforcei para isso. Aconteceu. Foi acontecer, não foi a pessoa que apontou o dedo para mim, ó, para de fazer isso, para de fazer aquilo outro. Não. Foi algo que o Espírito Santo e a palavra foram mudando dentro de mim. A hora que eu vejo, eu já estou fazendo, sem esforço, entende? Então é algo natural dentro de você. Antes era natural para você o pecado, era natural para você e para mim viver na vida do pecado. Hoje, para nós, é contra a nossa natureza. Quando acontece algo assim, você fica assim mal. Por quê? Porque algo mudou dentro de você. E hoje é natural para você o quê? Reagir de acordo com a palavra, de acordo com Cristo, né? Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande para a gente não ficar aqui falando isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo. Ou os mandamentos, né? A gente tem que ensinar os mandamentos. Deixa eu te explicar. Eu creio que a gente não tem que ficar apontando. No máximo que a gente tem que fazer é conosco. Eu sei, mas é minha opinião. A gente está trocando uma ideia aqui, pastor. Não é uma coisa que a gente que as pessoas podem concordar ou não. Eu não tô aqui para deixar, para ficar, não. Vamos falar assim, porque a gente está batendo um papo e a minha opinião é super assim. Eu acho que existe pessoas boas. É que a gente, quando falava na igreja no passado, a gente achava que na igreja só tinha gente perfeita, gente que tá bem, que tá elevada e tal. E quando a gente é batizado e a gente começa, ou não é batizado, tem muita gente que vai pra igreja e não se batizou ainda. Sim. A gente se depara com uma realidade totalmente diferente. Entendeu? Que a gente sabe que na igreja tem muita gente legal.
muita gente bacana, Posso que dizer vai que te é a maioria. ajudar, que vai te acompanhar, Sim. vai ser prestativo. Quando tu tiver um problema, ele vai tentar te ajudar. Tem muita gente bacana, que a gente é levada. Agora tem muita gente que tá doente. Isso. Como eu, por exemplo. Eu não sou uma pessoa perfeita. É claro que eu tô lá pra me aperfeiçoar. Só que eu me deparei com uma coisa. Opa! Não é só eu, não. Sabe aquela coisa? Opa! Opa, que aquela ali também. Ó, o tom da voz, ó. Falam de mim depois, hein? Tu começa meio que tu vê que realmente ali é um hospital, que hoje é chamado de hospital, Sim. que antigamente não era. Sim. Eu tenho uma ilustração interessante. Eu costumo dizer que essa ilustração é procurando defeitos. O céu é perfeito? Eu não sei, eu nunca fui pra lá e eu não posso falar. Eu posso te garantir que E o não céu... conheço ninguém que foi e voltou pra me contar. Posso te garantir que o céu é perfeito. Perfeito. Porque o céu é perfeito. Aí eu tenho que estudar um Mas- pouquinho mais a Bíblia. Posso te garantir isso. É isso que eu queria te perguntar. Deixa eu só concluir o Pode raciocínio concluir, pra você depois nós vamos entender o que eu tô eu vou te dizendo. perguntar uma coisa. O céu é perfeito. Por quê? Porque lá não tem pecado no céu. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele que estava no céu e ele era perfeito, encontrou um defeito lá. Ele encontrou um defeito que Deus estava no trono e ele queria estar no trono também. A Bíblia diz então que ele foi lançado do céu por causa disso. Num céu perfeito, ele encontrou um defeito. A Bíblia fala lá em Gênesis, quando foi criar o homem, Deus criou todas as coisas perfeitas, perfeitas. O homem perfeito. Imagina, você nunca envelhecer, você nunca ter uma enfermidade, né? Você viver para sempre, sem morrer. Isso era o que Deus tinha feito para o homem. Mas lá no jardim perfeito, a Bíblia nos mostra que depois que a mulher conversou com a serpente, elas encontraram um defeito. E aí o homem caiu. Então você percebe que o céu era perfeito, encontraram um defeito. O jardim era perfeito, a serpente continuou ali e conseguiu mostrar um defeito. Não existia defeito. Agora nós vamos ver mais para frente que o povo de Deus está no deserto. Eles saíram do Egito, estão no deserto. E o tempo inteiro eles estão achando defeito. Eles estão num deserto onde não tem água, não tem sombra e é frio à noite. Mas com Deus no deserto, tem sombra para eles, tem água, tem comida. Não tem supermercado lá, mas tem comida para eles, porque Deus está mandando a comida todo dia de manhã. Mas mesmo assim eles viviam encontrando defeito. E aí a Bíblia fala que eles morreram no deserto. Por quê? Porque se eu começo a olhar só para os defeitos, eu caio. Mas se eu começo a olhar para aquilo que Deus está fazendo, as virtudes, eu permaneço. E eu entro nas promessas que Deus tem para mim. Então nós temos que tomar muito cuidado para não entrar na mesma artimanha do diabo, porque a artimanha do diabo é ficar mostrando defeito o tempo inteiro. Então nós temos que tomar esse cuidado e nos guardar. Claro, tu tem toda a razão, mas a gente tem que ser realista também, né? O que eu tô querendo te perguntar é outra coisa. Sim. Muita gente eu recebo, porque eu sou massagista, então eu trabalho com muita mulher, que são evangélicas. Sim. Outras são espíritas, outras são de umbanda, e assim vai, judia, todo tipo. E aí, quando a gente começa a falar de religião, é muito engraçado. A gente meio que fala assim, cara, pra onde é que a gente vai quando a gente morrer? Não sei o que. Ela, assim, eu não sei, né? A gente fala que vai pro céu e que não sei o que. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque ninguém nunca foi lá. Por isso que eu falei, ninguém foi lá e voltou pra me falar. A gente alguém escreveu a Bíblia e tá. Existe ainda muita gente que foi batizada ou que tá no evangélico, que tá no... que tá no espiritismo, que é evangélico, que tá no Umbanda, todas as religiões, né? E tem as suas dúvidas. O que tu tem pra dizer? O que é as dúvidas? Quando nós morremos, para onde nós vamos? Não. O que tu acha dessa... Eu sei que pro senhor pastor, né? É céu, né? Sim. Mas qual é a... Não. Como que tu sabe que a gente vai pro céu? Então, porque está escrito na Bíblia. Porque está escrito na Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Então, é assim, eu sou... Quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia foram um monte de secretários. O que é isso? São várias pessoas que viveram em épocas diferentes, e tinham personalidade diferente, estilos de vida diferentes, que no conjunto das escrituras delas
você vê que tem uma harmonia, você vê que tem uma inspiração divina, que se fosse para fazer um planejamento disso ao longo do século, jamais daria certo, feito pelo homem. Então é algo divino. A Bíblia diz, né, que toda palavra é inspirada por Deus. As escrituras são inspiradas por Deus. Então, o Espírito Santo, ele selecionou alguns secretários, vamos dizer assim, para escrever a palavra. Né? E está ali de forma inspirada para quê? Para que quando eu leio e você lê, nós que nascemos de novo, venha fé no seu coração e no meu coração. Esse é o alvo da palavra ali. E o alvo da palavra, olha que interessante. O Antigo Testamento todo fala de Cristo. É conhecido como a lei e os profetas. Todo ele aponta para o Senhor Jesus. E o Novo Testamento é a revelação de Cristo. Então, qual que é o conteúdo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Cristo. Então, como que mais de 30 autores poderiam escrever algo sem destoar do assunto principal? Entendo. Entende? Sim. Então, a Bíblia, o assunto principal dela é o Senhor Jesus. É o nosso relacionamento, é aquele que iria vir para remover nossos pecados, é aquele que iria tomar o nosso lugar. E aí ele vem, então ele foi revelado. Agora o Novo Testamento é ele formando a igreja, ele transformando a vida das pessoas, ele curando, salvando, né, e não rejeitando ninguém. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então você vê que o Senhor Jesus, ele está atraindo agora as pessoas, porque ele foi revelado do Antigo Testamento. E aí ele vem, então, salva, liberta, cura e estabelece a igreja. Então você vê no Novo Testamento tudo isso acontecendo também. Então aquilo que foi profetizado no Antigo se manifesta no Novo. Aquilo que foi dito, né, milhares de anos antes do Senhor Jesus vir, aconteceu. Sabia que está escrito lá, se eu não me engano, há 1.700 anos antes de acontecer, está escrito que aquele que fosse pendurado no madeiro é maldito. Olha que interessante, 1.700 anos antes aproximadamente. A crucificação foi inventada pelos fenícios, popularizou pelos romanos, na época que o Senhor Jesus veio. E na época que foi escrito esse texto, não existia crucificação ou alguém pendurado num madeiro. Então você vê que foi inspirado por Deus, é um negócio assim extraordinário, porque foi profetizado 1.700 anos antes, se eu não estiver enganado, devo estar enganado aqui em 300 anos só, mas 1.700 anos antes foi profetizado. Os fenícios, uma outra cultura, um outro povo cria esse estilo de crucificação, os romanos popularizam ele, e aí Jesus vem e morre pendurado no madeiro. Todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito, porque lá ele estava levando a minha maldição e a sua maldição. Como que não é inspirado por Deus? Sim, entende? Tudo bem. Então... Bom, gente, eu recebi o pastor Paulo, eu sei que realmente é um assunto que tem que ser 2 horas no mínimo para entrevistar. Eu prometo que eu vou fazer aqui, eu vou convidar 3 pastores para virem aqui para a gente conversar sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. E eu acho que é muito legal a gente levar isso pro pessoal de casa, falar de Deus, falar de Jesus, falar de fé. O que é fé, gente? É acreditar, é crença, que tem que crer, não adianta. Então, eu queria também agradecer os meus patrocinadores novamente, a Cli, a Edvânia, a Eliana, a Jaque, e que você que não, né, e se inscreveu ainda no canal, por gentileza, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, dá like. E o pastor Paulo quer dar um recadinho aqui pro pessoal de casa, olha pra câmera aqui e pode falar. Antes disso, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui junto com você, né? E estou muito feliz com o que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Vai muito fazer muito mesmo. mais. Vai. Muito obrigada, pastor Paulo. Obrigado, e seja muito bem-vindo a hora que quiser. A gente tem que voltar aqui, viu? Obrigado pela porta aberta. Amém. Olá, meu nome é Edvânia, sou corretora de imóveis da Keller Williams Boca Raton, localizada aqui na Flórida, e hoje venho passar um pouco mais dos meus serviços. Trabalho com venda e compra de imóveis para todos os níveis sociais e também investimentos de imóveis tanto para residentes no país como também para estrangeiros. Além disso, ofereço consulta inteiramente gratuita de compra e venda. Por isso, não perca mais tempo e entre já em contato comigo. Será um prazer ajudar a encontrar sua casa.